Vocês pediram parte 2, então aqui estou eu. Coisas que eu queria que tivessem me falado antes de fazer faculdade nos Estados Unidos, parte 2. Vamos lá. 1, 2, 3. Quando a gente fala sobre pesquisar sobre as faculdades, quando você ainda está escolhendo quais faculdades você quer aplicar, a gente fala muito sobre o clima, a cidade, se a faculdade é grande, pequena, se oferece bolsas de estudos para alunos internacionais ou não. E essas são coisas muito importantes que a gente tem que levar em consideração, sim, mas eu queria trazer uma outra perspectiva sobre isso. Eu acho que às vezes a gente não se atenta a muitas coisas que para algumas pessoas pode ser apenas um detalhe, mas que também são muito importantes porque elas podem influenciar a nossa experiência nos Estados Unidos como um todo. Eu vou dar o exemplo da Soka porque, foi aqui que eu estudei. Mas assim, muita gente pensa na localização da Soka, tipo, é na Califórnia, fica 15 minutos da praia e 1 hora de Los Angeles. E sim, isso é incrível. Não é mentira, nada disso é mentira. Só que uma coisa que não é todo mundo que considera é que a localização do campus em si fica numa área suburbana, num canyon, ou seja, uma área montanhosa, então você não consegue simplesmente sair a pé pra ir no mercado. Tipo, não é uma cidade que você consegue andar, sabe? Na verdade, quase nenhuma dos Estados Unidos, porque esse país nada é feito para pessoas a pé, tudo é feito para pessoas que têm carro, na maioria dos lugares, isso é um problema. E também o transporte público daqui não é lá os melhores, é uma coisa bem precária, pelo menos falando aqui da Califórnia. Então, se você não tem carro, é um pouquinho difícil a sua vida. E é por isso que eu tô falando isso, sabe? Porque por mais que a Soka tenha o serviço de transporte deles, você acaba que fica limitado aos horários que eles estão abertos, aos horários que eles estão funcionando e aos lugares que eles levam, que não são todos os lugares do mundo, E aí, por conta disso, muitos alunos, eles optam por ter um carro, por investir num carro, porque eles acham que eles, é essencial pra eles. Não tô falando que você tem que fazer isso, que você tem que chegar aqui e comprar um carro, não é isso. Mas eu acho que, querendo ou não, é uma coisa que você tem que considerar, porque se você só pensa, eu tô indo pra Califórnia, tô indo pra Soka, tô indo pra Califórnia, tal, e eu vou pra Los Angeles todo dia não, mas enfim, todo final de semana, eu vou pra praia porque é perto, sim, é perto, quando eu falo essas coisas, é verdade. Só que na realidade, no dia a dia, é muito mais difícil você conseguir chegar nesses lugares, você ter acesso pra chegar nesses lugares. Não é impossível, tá? Não tô querendo desmotivar ninguém, eu vim pra Soka, não é o ponto desse vídeo. Mas são coisas que a gente tem que pensar. Então, por isso que eu tô falando, pesquise sobre absolutamente tudo, até coisas que não parecem importantes. Porque, na verdade, no seu dia a dia, elas vão ser importantes. E assim, eu tô dando esse exemplo de localização e transporte, mas tem muitas outras coisas pequenas, entre aspas, que podem afetar muito na sua vida, no seu dia a dia e na sua experiência como um todo, como eu falei. Antes de finalizar esse primeiro tópico e ir pro próximo, eu só queria falar de uma pergunta que eu recebi outro dia numa caixinha de perguntas que eu abri lá no meu Instagram, inclusive me sigam. E a pergunta foi a seguinte, peraí que eu vou ler. Qual a sua opinião sincera sobre faculdades nos Estados Unidos? Vejo muita gente dizendo ser muita ilusão. E a minha resposta foi: eu acho que ser ilusão ou não depende muito das suas expectativas e da faculdade que você vai. Na minha experiência, eu não trocaria por nada tudo que eu vivi aqui. Foi o certo pra mim, mas eu sei que não significa que é o certo pra todo mundo, sabe? Por isso é importante você pesquisar muito sobre as faculdades e escolher a melhor que se encaixe nos seus ideais / estilo de vida. Não adianta nada você ter a expectativa de ir pra uma faculdade que tenha muitas festas, fraternidade, muito forte em esportes, etc., e acabar indo pra Soka. Alinhar o que você quer com a realidade da faculdade é essencial. Enfim, eu espero que tenha ficado claro o porquê que eu quis tocar mais uma vez nesse assunto de, pesquise muito sobre a faculdade antes de você, decidir vir. Eu acho que eu nunca vou me cansar de falar sobre isso, porque é muito importante, tá? Vou continuar falando sobre isso até entrar na cabecinha de todo mundo. Agora falando de coisas um pouco mais específicas. Número 2, pesquise sobre seus professores antes de você decidir suas aulas. Quando você entrar na faculdade, você vai ter um dia específico para você se registrar para suas aulas. E aí, antes desse dia, você vai receber um documento com todas as aulas que vão ser oferecidas naquele semestre, com o dia que as aulas vão ser oferecidas, o horário, o nome do professor, o nome da aula, enfim, essas coisas. No meu primeiro semestre, eu não sabia o quão importante era você pesquisar sobre os seus professores antes de você registrar para suas aulas. E assim, eu dei sorte, eu nunca tive nenhum problema com nenhum professor, mas às vezes é importante a gente não contar só com a sorte, não é mesmo? Oi? Por que é difícil falar isso? Tem um site aqui que chama Rate My Professor, que, como o nome fala, você avalia o professor, Então, você pode colocar o nome do professor que você está interessado em saber sobre, e aí vai ter uma nota geral que os alunos que já avaliaram aquele professor deram pra ele. Aí tem uma nota de dificuldade
quantidade e uma nota de qualidade da aula. E também tem uma seção de comentários que os alunos podem colocar, enfim, explicar a nota que eles deram, por que eles deram aquela nota pro professor. Muita gente usa esse site para você meio que saber onde você tá se metendo antes de você, tipo, se registrar para as aulas. Porque aí antes mesmo de você decidir quais aulas que você quer pegar, você já tem uma ideia mais ou menos de como vão ser seus professores, se eles vão ser chatos, legais, se são exigentes ou não, enfim, esse tipo de coisa. No meu caso aqui na Soca, eu quase não usava esse site, mas eu fazia essa mesma coisa de 2 outros jeitos. Ou eu falava com outros alunos, principalmente alunos acima da minha turma, alunos veteranos, né? Veteranos, calor? Veterano. Alunos antigos, os velhos, falava as aulas que eu tava querendo pegar e perguntava se eles já tinham pego alguma aula com os professores que eu queria e perguntava a opinião deles. Ou eu usava o grupo do Facebook que a gente tem aqui na Soca, tem todos os alunos e sempre tem alguém perguntando sobre aula, sobre o professor, então eu simplesmente só buscava o nome do professor ou o nome da aula na busca do grupo do Facebook e muito provavelmente já tinha um post falando só sobre o professor, falando sobre a aula, e aí eu lia os comentários, o que o pessoal tava falando. Então com isso eu conseguia tirar muita informação que me ajudava a decidir se eu queria pegar a aula ou não. Só que no meu primeiro semestre eu não fiz nada disso. Como eu falei pra vocês, eu dei sorte, peguei professores muito bons, mas não era uma coisa que eu tava completamente, que eu sabia, sabe? Eu ia falar aware, tô tentando não falar palavras em inglês porque as pessoas me julgam, me perdoem. Mas enfim, eu não sabia disso, né? Então eu acho importante, se você já tá vindo pros Estados Unidos ou se você planeja vir, eu acho importante você saber que isso é uma coisa muito legal de você fazer. Mas assim, claro que dependendo da aula, se for uma aula que é obrigatória, dependendo também da faculdade, talvez você não tenha a opção de pegar ou não a aula. Talvez é aquilo, né? Você tem que pegar e pronto. Mas, pelo menos, você já vai pra aula preparado, sabendo o que esperar de cada professor. E uma outra coisa que você pode fazer, se você quer saber informações sobre a aula, e não tanto sobre o professor, mas sobre a aula, você pode pedir pro professor o syllabus da aula. Syllabus, esse negócio aí que eu tô falando, é outra coisa que eu não fazia ideia do que era quando eu cheguei aqui, tava totalmente perdida. Mas, basicamente, é um documento que consta todas as informações essenciais para aquela aula. Então, o nome da aula, o professor, enfim, essas coisas, informações básicas. Mas também tem os objetivos de aprendizado com aquela aula, tipo assim, o que você vai aprender de fato. Às vezes tem os materiais que você vai precisar para aquela aula, se você vai precisar comprar livro, as leituras que você vai fazer. Nesse documento também geralmente tem como que a sua nota vai ser calculada para aquela aula. E eu vou falar sobre nota em outro tópico desse vídeo, então assiste esse vídeo até o final, porque ele está bem completo. Mas enfim, é um documento completo. Tem professores que colocam até um calendário do semestre inteiro, assim, com todas as datas de trabalho, de prova, enfim, tipo, literalmente tudo. Então você sabe literalmente como que vai ser o seu semestre olhando esse documento. E aí isso também é outra forma que você pode usar pra te ajudar a decidir se você quer uma aula ou não. Quando eu tava no meu primeiro ano, segundo semestre do meu primeiro ano, eu queria pegar uma aula de ciências políticas, só que era uma aula 300. Aí, ó, outro termo rapidinho vou explicar, porque caso você não saiba. 300, mais conhecido em português como 300, é o nível da aula. Então, as aulas aqui, elas vão do 100 ao 400. 100 sendo um nível mais introdutório, 400 sendo um nível mais avançado. E não é uma regra, obviamente, mas geralmente os alunos do primeiro e segundo ano pegam aulas mais introdutórias e os alunos dos outros anos vão pegando aulas mais avançadas. Eu tava com medo de pegar essa aula porque era uma aula nível 300 e também não só por isso, mas porque esse professor que ia dar essa aula, ele é meio famoso aqui nesse campus por ser muito exigente e intimidador. Então eu tava um pouco intimidada já, antes mesmo de conhecê-lo. Mas eu tava com medo, enfim. Aí eu li tudo que os alunos estavam falando sobre esse professor e eu pedi o syllabus pra ele, pra eu ver realmente como ia ser o semestre. E eu acabei pegando essa aula e foi uma das melhores aulas que eu já tive nos meus 4 anos aqui. Então eu tô falando isso pra vocês, pra, tipo, ajudar vocês a decidirem, porque às vezes você tá com medo de pegar uma aula, que nem eu estava, e acabar sendo uma das melhores aulas que vocês já tiveram. Em resumo, pesquise. Não vamos ser preguiçosos em buscar informação. Autocrítica. Tá, acho que agora o microfone vai funcionar. Se não funcionar, eu vou me jogar desse canyon aí. Bom, falei muito no tópico anterior, então eu vou tentar ser mais rápida nesses próximos. Terceira coisa que eu não sabia antes de eu vir pra cá: formatação de redação. Meio aleatório, eu sei, mas eu juro que isso é importante, então fica comigo aqui. Uma das diferenças entre o sistema educacional dos Estados Unidos e do Brasil é a formatação de redação e trabalhos acadêmicos. No Brasil, geralmente, a gente só usa a BNT. Eu nem sei se tem outros estilos de formatação, mas aqui nos Estados Unidos tem vários. E, tipo assim, cada um tem seu propósito. É muito confuso. Esse vídeo, obviamente, não é pra eu explicar sobre cada um, mas eu só queria mencionar isso aqui
porque quando eu ouvi sobre isso da primeira vez, como em tudo que eu falei nesse vídeo, eu não sabia e eu estava completamente perdida. Então, eu só quis trazer pra vocês, pra quando vocês chegarem aqui, vocês não passarem vergonha igual eu passei em muitas situações. Então, assim, só pra vocês saberem, tem MLA, APA, Chicago, tem AMA, tem outros que eu não sei, mas os mais comuns, pelo menos pra uma graduação nos Estados Unidos, são os 3 primeiros que eu falei. Muitas vezes, os professores são muito exigentes com qual estilo eles querem e, tipo assim, você tem que fazer tudo direitinho, sabe? Todos os requisitos e características de cada estilo. Não sei como falar isso sem ser desse jeito, mas tem professor que é muito exigente. Tem professor que não vai ligar tanto, mas tem professor que vai ser muito exigente. Tipo assim, sabe? Se atenta ao que eu tô escrevendo, para de olhar como que eu me referi à minha fonte, sei lá. Cada estilo vai ter, tipo assim, uma forma de você fazer. Então são muitas regrinhas, muito chato. Eu sou péssima nisso. Eu era, né? Agora eu não tenho que fazer mais, graças a Deus. Mas toda vez que eu tinha que fazer redação ou algum trabalho assim, eu tinha que pesquisar. Como eu falei, esse vídeo não é sobre isso, mas assim, quando vocês chegarem aqui e falarem, você tem que fazer uma redação com MLA, com APA, com Chicago, vocês não vão olhar pra pessoa, tipo, o que você tá falando? Você tá falando grego? Porque vocês já vão saber, diquinhas de Julia Broad, vocês já vão saber o que é. Quarta coisa que eu gostaria que tivessem me contado antes de fazer faculdade nos Estados Unidos. Entenda o sistema de avaliação de notas. Comentei agora há pouco no vídeo que eu ia falar de notas, então aqui estou eu. Quando eu falo isso, talvez você possa pensar, as notas no Brasil geralmente são de 0 a 10 e nos Estados Unidos são as letras, né, que vai de A, B, C, D e F. Não tem E. Eles pularam o coitado do E. Eu fico muito triste quando eu penso nisso. Mas entender como você vai ser avaliado em cada aula vai muito além disso. E eu, no começo, não dava muita importância pra isso. Então, por isso que eu quis passar aqui. Gente, vocês entenderam, né? Que esse vídeo inteiro são coisas que não que eu me dei mal, mas que, assim, eu não sabia, não tinha conhecimento. E eu não quero que vocês passem pela mesma coisa que eu passei. Por isso que eu tô trazendo aqui o conhecimento pra vocês, não é mesmo? Já me agradeceram hoje? Tô brincando. Cada professor vai ter a sua forma de avaliar a aula e o que vai compor cada nota. Então, por exemplo, tem nota de participação, tem nota de prova, tem nota de trabalho em grupo, enfim, tem uma infinidade de formas que os professores podem avaliar os alunos, né? Isso todo mundo já sabe. Tem professor que vai colocar a nota de participação, por exemplo, como 20% da sua nota final. Tem professor que vai ser 5, 10, 15%. Cada professor vai, escolher ali. Eu não acho, até onde eu sei, não existe, uma regra do que os professores fazem em relação a isso. Eles meio que decidem o que eles querem colocar como a porcentagem de cada nota. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é assim. E por que entender isso de um modo geral é importante? Porque aí você vai saber exatamente o que você precisa e o que você não precisa fazer pra se dar bem naquela matéria. Gente, a gente tem que ser esperto. O mundo é dos espertos. Por exemplo, se a participação for 20% da sua nota, você sabe que para aquela aula em específico, você não vai poder faltar tanto e você vai ter que se empenhar mais em, se fazer presente ali na aula, fazer perguntas e tal. Agora, se a participação for 5% da sua aula, você pode faltar um pouquinho mais. E aí, você consegue se dedicar às outras partes que compõem mais a sua nota, tipo uma prova ou redação, enfim. Eu tô falando isso de faltar, mas eu quase nunca faltava aula, gente. Eu sempre fui uma aluna muito certinha e muito aluna muito boa, tá? E eu não tô falando isso pra incentivar ninguém a ficar faltando aula, não é isso. Mas, se vocês precisarem, vocês já sabem qual aula você vai poder faltar ou não, porque você vai entender como que você vai ser avaliado em cada aula. Até porque isso também conta pras outras partes da sua aula, né? Outras formas que você vai ser avaliado. Tem professores, por exemplo, que vão fazer várias provas pequenas durante o semestre. E aí, cada prova não pesa tanto, a nota dessas provas pequenas não vão pesar tanto na sua nota final, porque são várias. Agora, tem professores que vai fazer, uma prova ou, 2 provas no semestre inteiro. Então, você precisa ir melhor nessas provas mais específicas, porque elas valem mais para sua nota final. Talvez essa questão de entender como que a nota funciona não seja novidade para muita gente. Não acho que vai ser nossa, meu Deus, tô falando aqui uma coisa que ninguém sabia, né, na vida. Também pode não ser uma coisa totalmente relacionada a estudar nos Estados Unidos, porque isso pode acontecer no Brasil também. Mas eu tô falando porque, de novo, era coisas que eu não sabia e que se alguém tivesse falado pra mim, olha, presta atenção nessa coisinha aqui, teria, sido bom pra mim, sabe?
Outra coisa que eu queria falar pra vocês, que também se encaixa no tópico notas e que talvez seja um pouco mais específico pra Estados Unidos, faculdades, enfim, é que você tem a opção de pegar uma aula Pass No Pass. Se você decide pegar uma aula Pass No Pass, você não vai ter as variações de A a F que você geralmente tem. Ou você passa ou você não passa. Pra você passar, você precisa ter uma nota de C+ pra cima. Não, C- pra cima. E aí de D+ pra baixo, você reprovou aquela matéria, no caso. A vantagem de você pegar Pass No Pass é que essa nota não vai influenciar tanto a sua média final, porque se você tirar um Pass, é como se você tivesse tirado um A. Então ela vai contar pro seu GPA, né, que é a sua média final do ano, do semestre, enfim. Só que, tipo assim, você pode ter tirado um B- ou um C+ naquela matéria, só que ela vai estar contando como se fosse um A. Então você meio que tá ganhando pontos. Enfim, vocês entenderam, né? Existe um limite de quantas aulas você pode pegar Pass No Pass, e aí depende da faculdade. Então, usa com sabedoria, porque você não pode ficar tipo, quero fazer todas Pass No Pass, porque não funciona. E uma outra coisa também que é importante falar é que muita gente, eu não posso dizer, tipo assim, nossa, as faculdades, se você for aplicar pra um mestrado, elas vão odiar você ter pego Pass No Pass ou não. Mas muita gente acredita que não é bom você ter muitos Pass No Pass no currículo. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem é vocês pegarem aulas que não são tão relacionadas com o que você quer fazer no mestrado, caso você já saiba. Ou pegar quando você, tipo, tá com muita dificuldade, você acha que você não vai ter uma nota tão boa naquela aula, e aí você opta por pegar Pass No Pass pra você não cair a sua média, entendeu? Mas usa com sabedoria. E é isso, estou atrasada pra voltar pro trabalho. Nossa, minha perna dormiu.